Você sabe que a janela de transferências internacional está definitivamente aberta quando o Flamengo começa a negociar a contratação de um jogador do Zenit. E ano após ano, a tentativa de tirar um jogador do clube russo fracassa vergonhosamente. E não é porque o Flamengo não tenha condições para contratar, mas porque os dirigentes russos adoram mentir e fazer um clube brasileiro de palhaço. Já vimos essa novela se arrastar por anos com o Wendel e o jogador da vez é o Claudinho. Que o Claudinho é craque de bola, todo mundo já sabe, é jogador de seleção brasileira, daqueles meias que fazem falta na amarelinha e que mudam qualquer clube de patamar, podem jogar em qualquer time do mundo, mas nem toda a vontade do Claudinho de voltar pro futebol brasileiro pode ser suficiente e o jogador pode sim acabar se arrependendo amargamente da sua decisão de ter acertado com os russos. Mas por que é que o Claudinho quer tanto assim sair da Rússia e por que o Flamengo, mesmo tendo dinheiro, não consegue contratar o jogador? Bom, a gente vai falar melhor sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito no canal, quero te fazer um convite. Se inscreve aqui agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias a gente traz para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Olha, quero lembrar vocês também que esse vídeo aqui é patrocinado pela 1xBet, a melhor casa de aposta para você fazer os seus palpites esportivos. Na 1xBet você encontra as melhores odds do mercado e olha, tá chegando aí Copa do Brasil, fase final de Libertadores da América, o Campeonato Brasileiro tá pegando fogo e para você fazer os seus palpites é muito simples. Aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que tá aparecendo aqui embaixo e corre lá agora para fazer o seu cadastro. Mas calma, que na hora que você for fazer o seu primeiro depósito para começar a fazer suas apostas, coloca o cupom FUTFLIX1x que você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito. É isso mesmo. Corre agora na 1xBet que eu tenho certeza que você vai curtir. Um ponto que eu queria deixar claro é que, por exemplo, no Zenit, a pessoa que a gente está conversando lá é um ex-presidente da Rússia, presidente por 5 anos lá. Então, assim, lá existe a parte política, existe a parte esportiva, também não querem vender o jogador e a gente está no momento de negociação. Isso acontece quantas vezes que clubes também fortes vieram aqui levar jogador no Flamengo e não conseguiram. Por quê? Você senta, chama o jogador, tenta fazer um ajuste, tenta fazer uma renovação. Então, assim, eles não querem vender o Claudinho. E a gente está nesse momento e tem que ter calma, tranquilidade e, mais uma vez, aproveitando aí a tua audiência. O Flamengo contratou o De La Cruz, o Flamengo contratou o Ortiz, jogador de seleção brasileira, foi convocado. O Flamengo contratou o Vinha, disputou a Copa do Mundo, agora estamos na Copa América. O Flamengo contratou o Carlinhos, lógico, é um jogador que vários times grandes queriam. Então o Flamengo vem fazendo o seu trabalho e apareceu aí nas últimas 5 dias aí, eu não sei porquê, um bombardeio falando que o Flamengo não trabalha na janela. O Flamengo está trabalhando na janela desde janeiro. Quando você escuta o vice de futebol do Flamengo falando abertamente sobre o interesse do clube em um jogador e o quanto a negociação é complicada, você tem duas certezas. A primeira é que realmente o Flamengo não teme nem um pouco a concorrência no mercado brasileiro, pois entende o que hoje é uma verdade indiscutível. Pouquíssimos ou nenhum clube no Brasil tem financeiramente poder para disputar com o Flamengo. E a segunda é que se o Flamengo está dizendo que a negociação é difícil, é porque realmente a situação é complicadíssima e isso é externado para que a torcida entenda o quanto os movimentos do Flamengo no mercado hoje são ousados, mas também, é claro, complicados. É verdade que a maior força do Flamengo para trazer o Claudinho hoje não é financeira, e sim a frustração do atleta que está jogando na equipe russa. O Claudinho está jogando numa liga sem visibilidade. A Rússia, por conta do conflito armado, está banida das competições internacionais na Europa e o jogador, que sabe que hoje tem totais condições de ser jogador de seleção brasileira, entende que jogando na Rússia as suas chances são menores do que zero de ser convocado para a seleção brasileira. O Claudinho foi revelado pelo Corinthians, foi campeão brasileiro pelo clube, disputando apenas um jogo. Rodou emprestado pelo Timão, pelo Bragantino, pelo Santo André. Quando
acabou o seu contrato, passou pela Ponte Preta, Red Bull Brasil e Oeste, e ele já estava desacreditado. E ele viu como a carreira no futebol é bem complicada. O sonho de ser jogador não é fácil, cara. Em um momento você é uma promessa do Corinthians e em outro você tá rodando por clubes menores completamente desacreditado por todo mundo. Mas no Red Bull Bragantino, onde ele chegou em 2019, em pouco tempo ele se firmou, ganhou o espaço dele e se tornou destaque no Campeonato Brasileiro, chegando inclusive a ser convocado para a seleção brasileira, a Olímpica. Como eu disse, é um momento muito feliz, muito diferente na minha carreira. Eu que uns 2 anos e meio atrás estava desacreditado, esse sonho tinha morrido um pouco dentro de mim, porque não estava vivendo um bom momento no futebol, então você acaba desacreditando um pouco das coisas, mas como eu falei, Deus em primeiro lugar me deu força, minha família também, minha mãe sempre ali do meu lado me apoiando, me dando forças. Fico muito feliz de estar realizando esse sonho, não só meu, mas da minha família, e com certeza esses últimos jogos antes de se apresentar na seleção eu vou dar o meu melhor, como eu sempre fiz. Vou ajudar a minha equipe da melhor forma possível para sair vitorioso em todos os jogos. Com o destaque que ele vinha tendo, era questão de tempo para ele chegar na seleção principal. Ele atraiu o interesse de outros clubes e foi o Zenit quem tirou o jogador do Red Bull Bragantino. O Claudinho nunca iria desperdiçar a chance de jogar num clube europeu e mudar completamente a sua realidade, principalmente financeira. Um contrato longo e um salário milionário que dariam a chance do jogador garantir o futuro de algumas gerações da sua família. Acho que eu consegui ir muito bem, né? Consegui encaixar ali na equipe, então acho que acabou encaixando do jeito que o Jardine queria também. E por eu ter sido um destaque no último Campeonato Brasileiro, por vir crescendo também desde a Série B, lá no Red Bull Bragantino, então acho que esse meu crescimento fez eu chegar até aqui e espero continuar vindo e ajudando meus companheiros da melhor forma possível. E o Claudinho foi campeão olímpico com a seleção brasileira em 2021 e depois de poucas horas que ele foi campeão, já foi anunciado pelo Zenit. As coisas para ele estavam indo muito bem. Assim que ele chegou na Rússia, foi convocado para a seleção brasileira principal. Literalmente no mesmo dia que ele foi apresentado, já foi convocado para a seleção. Mas as coisas ficaram bem complicadas para o Claudinho quando o conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia acabou causando sanções aos clubes russos. E o banimento da equipe do Claudinho dos campeonatos internacionais foi algo inesperado, ao menos para ele. A maioria dos outros países europeus simplesmente não negociam também com os clubes da Rússia por conta dessas sanções. Por isso, pouco importa se o Claudinho é tricampeão russo, vencendo todos os títulos da Premier russa desde que ele chegou lá, não importa se ele foi eleito diversas vezes o melhor jogador da partida ou se ele ganhou o prêmio de melhor jogador da Liga Russa. Ninguém liga pro campeonato russo, principalmente nesse momento, e ele sabe que com isso as chances dele de voltar para a seleção brasileira ou de fazer história em grandes competições, enfim, competições importantes como Champions League ou Libertadores da América, são praticamente nulas. Agora imagina que no meio de tudo isso surja um clube que topa pagar um salário para você até maior do que você recebe na Rússia. Um clube que tem uma torcida que não ironicamente é conhecida por nação. Mais de 40 milhões de apaixonados, um time forte, disputando os principais títulos e com chances reais de dar a visibilidade necessária para ele voltar à seleção brasileira aclamado pelo povo. E esse interesse do Flamengo nem é de agora e nem é algo velado, é algo completamente explícito. Desde 2023, o Flamengo já fala que tem interesse na contratação do Claudinho. De fato, o interesse pelo Claudinho é verdadeiro. A gente já fez alguns procedimentos em relação a falar com o empresário, ver de fato qual é o tamanho do apetite, do empenho que o jogador poderia fazer ou pode fazer para colaborar, ajudar, ajustar para essa contratação. Quanto à resposta, ao questionamento, a um interesse nosso de começar a falar em 18, 19, não sei quantos milhões, isso aí é um procedimento normal, um pedido do clube, o Flamengo vai tentar pagar o menos possível, perto do justo, eles vão tentar pedir o valor que eles acham que
que de fato vale o jogador, que tem a valorização que eles acham que tem que ter. Isso é um procedimento normal, natural, a gente tem que ter paciência. Se teve alguma coisa que a gente teve que ter nesses dias aí em relação às contratações, foram paciência. Porque quando o Flamengo vai para o mercado, vai em cima de algum jogador, pelo tamanho do Flamengo hoje, pelas expectativas financeiras que acham que vão tirar do Flamengo, é sempre pelo maior número. A imprensa também pressiona até o jogador nas suas férias a falar sobre a possibilidade de jogar no Flamengo. Até 2027, estou muito tranquilo enquanto a isso, estou curtindo minhas férias, aproveitando minha família, meus amigos, esquecendo um pouco desse mundo, porque a gente passa o ano escutando muitas coisas, né, propostas, e o dia a dia também um pouco cansativo, então aproveito as férias para descansar, eu deixo isso na mão dos meus empresários. Por enquanto, até em mim assim, não chegou nada, então não posso falar sobre, porque de verdade eu não escutei nada. Então, o que eu posso dizer é que eu estou feliz, que eu quero curtir a minha família, minhas férias, e acho que se for resolver vai acontecer mais para frente e todos vão ficar sabendo. É óbvio que ele fala isso com todo cuidado. Ele tem contrato com os russos até 2027. Sabe que se eles não quiserem negociar, não tem negócio. E por isso ele precisa agir com todo o cuidado e respeito do mundo. Mas se por um lado há cautela, do outro lado há até uma certa pressão. Até o presidente do Flamengo já falou recentemente em podcast que entre Flamengo e Claudinho tá tudo certo. Então, assim, a gente não esconde, há muito tempo que a gente já vem mantendo contato com o Claudinho, que ele é, vamos dizer assim, meio que um objeto do desejo pra gente. Jogadoraço, né? Mas assim, ele é meio ídolo lá, ele assim, foi considerado o melhor jogador já há alguns anos lá na Rússia e tudo isso. Mas assim, o jogador, assim, também tem um lado dele de sabe, disputar campeonatos europeus ou de disputar grandes campeonatos internacionais, vamos dizer. Lá ele não está podendo disputar os campeonatos europeus. Ele é brasileiro, já está lá há muito tempo, entendeu? A gente está meio que usando também um pouco, vamos dizer assim, dessa potencial vontade dele querer voltar para cá, sempre tendo contato com ele e tudo. E claro que a gente buscou de novo conversar com ele através do empresário dele e tudo. Mas assim, eu entendi que a gente chegou, vamos dizer assim, num meio acordo com ele, mas toda transferência de jogador é uma discussão tripartite, né? Você envolve o clube que recebe o jogador, o clube que transfere o jogador e o próprio jogador. Então eu diria que entre o Flamengo e o Claudinho, estou passando aqui para você o que eu recebi do Bruno e do Marco. Assim, não haveria problemas. A gente estaria com, vamos dizer assim, com um processo equacionado. O problema é com o clube que não quer se desfazer dele. E que foi estabelecendo, vamos dizer assim, exigências. E o problema é que nós chegamos lá no nível da exigência, só que quando a gente chegou, de pegar e aumentaram. Então, assim, é nítido de quem não quer vender o jogador. Então, assim, a percepção que eles passam é de que eles não querem vender o jogador. Então, eu imagino que o jogador não deva estar feliz. Por quê? Porque você começa a estabelecer regras para você. Você sai se o cara, pagar esse preço aqui, que é o preço justo. Aí o cara vai lá e chega no preço justo. Aí o cara fala, esse preço não é mais justo, o preço é maior. E o jogador já acertou com você. Então, assim, eu imagino, tá? E eu tô que o jogador não esteja feliz. Mas nem todo desejo do Flamengo ou do Claudinho parece ser suficiente. Os russos fazem jogo duro, aumentaram a pedida, queriam 15 milhões, depois 18 milhões de euros, e quando o Flamengo chega nos valores que eles querem, eles divergem na forma de pagamento. Quando acertam a forma de pagamento, não respondem, porque é uma coisa bem simples a realidade.
Eles sabem que o Claudinho quer ir embora, mas eles não precisam desse dinheiro, seja à vista, parcelado ou como for. Eles têm um grande jogador que hoje é fundamental para o time seguir sobrando no campeonato russo, e se liberarem ele para o Flamengo, vão ter dificuldades para repor com a mesma qualidade, já que não conseguem nem mesmo contratar outros jogadores da Europa por conta das sanções impostas. A negociação é complicadíssima e a única chance real dela acontecer é se o Claudinho e os seus empresários, seu staff, conseguir convencer os diretores russos de que o jogador realmente não quer mais ficar na Liga Russa e que mantê-lo por lá pode ser realmente um erro, já que ele pode deixar de render. Essa é a única chance de convencer os caras, se eles perceberem que ou vende ou ele não vai jogar nada. Mas isso também é complicado de se dizer sem querer parecer desrespeitoso. O dinheiro para eles nesse momento, como eu disse, é o menos importante. Não é que não é importante, mas não faz diferença na negociação. Já o Claudinho tem 27 anos, sabe que a sua chance de voltar para a seleção brasileira e disputar uma Copa do Mundo é agora, porque se ele ficar de fora da próxima Copa, dificilmente depois do seu contrato com o Zenit, quando ele já tiver 30 anos, ele vai conseguir voltar para a seleção brasileira facilmente e garantir uma vaga entre os convocados para uma Copa do Mundo de 2030, quando ele já vai ter seus 33 anos. Se para o Flamengo, o Claudinho seria uma aquisição de luxo para quem já tem um timaço, para o Claudinho vir para o Flamengo seria salvar o sonho de voltar para a seleção brasileira e jogar uma Copa do Mundo. Mas o tempo urge, amigo. Tic-tac. 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 Mas e aí, torcedor? Você acha que é uma compra que o Flamengo realmente precisa fazer? É um cara que muda o Flamengo de patamar? Tem vaga na seleção? Comenta aqui, quero saber a sua opinião.